eu já nem aguento mais falar a mesma coisa. Já são 19 jogos seguidos falando a mesma coisa. É o Palmeiras do Abel Ferreira, avassalador. Não tem como não aplaudir Abel Ferreira, não tem como não aplaudir o time do Palmeiras, porque é o que a gente sempre fala aqui no Bate Pronto. É o melhor time? É. É o melhor elenco? É. Tem o melhor treinador? Tem. Diretoria competente? Sim. Mas a força mental desse time do Palmeiras é o que mais me impressiona. É um time que não se abala com o resultado negativo, estava perdendo até os minutos finais e vira uma partida histórica para se distanciar na liderança do Brasileirão. Temos aqui uma mistura de emoções. A alegria, a euforia de Mauro Betting, a tristeza de Velho Vamp, que mais uma vez vê o Palmeiras. Palhaço, o Jovem Pan tá de brincadeira. Renato Maurício Prado, boa tarde. Você fala de mim, mas o palhaço é ele aqui. Vê o Palmeiras. Jovem Pan mesmo. Vê o Palmeiras disparando na tabela mais uma vez. Uma boa tarde também, Bruno Prado. Vai trabalhar num programa Vanderlei da Nogueira. Fontinella, que trabalha aqui. Que E Fontinelli. Fontinelli, bota o programa dela lá sentada no sofá pra falar de sentimento. Eu sei que a sua revolta tomou o começo do programa. Revolta. Mas eu te dou a palavra, pode me atacar. Revolta. Qual revolta? A revolta é sua. Pode me atacar. Produção, vê aí qual é o nome do programa da Fontinelli, que eu já fui lá, eu fui o primeiro a ser entrevistado. Eu já fui lá também. Tem lá que falar de sentimento, fofoca é lá, aqui a coisa é séria, o carioca. Aqui também tem sentimento. Aqui também tem. Às vezes não parece, né? Mas o Vampeta tá triste, se soubesse o estrago que eu fiz ontem, filho. Olha só! Então não foi só... Antes ou durante ou depois? Então não foi só o Palmeiras que foi avassalador ontem. Tomei 2 garrafas de vinho e vi o jogo. Foi virada. Também foi de virada? Mauro Betting. Foi. Depois, Olha o estrago que eu fiz, mano. Visitar o patrão ontem, velho. O patrão tava doente, fui lá. Vamos abrir aqui pra comemorar a minha recuperação. Eu digo, bora. Primeira dose, misericórdia. É dono, né? Vanderlei, a gente falou dessa força mental. Inclusive, a nossa produção, o Boni me lembrou aqui, quando o Reinaldo sai de campo, ele dá uma valorizada e o Gabriel Menino vai meio que brigar pra ele sair rápido. E o Scarpa vai no Gabriel Menino. Falou, deixa, nada de briga não. Mostrando essa maturidade desse time do Palmeiras. E falando no Scarpa, esse elenco também do Palmeiras é impressionante. Porque você vê, o Palmeiras ontem não tinha Marcos Rocha, Zé Rafael e o Rafael Veiga. 3 jogadores importantíssimos. Mais uma vez o Scarpa foi decisivo. Ele participou dos 2 gols. Ele deu assistência para os 2 gols. É um jogador muito importante em bola parada, principalmente. O que falar dessa fase do Scarpa? Que chamou a responsabilidade. Já dá pra gente dizer que o Scarpa saiu o Rafael Veiga, ele assumiu a responsabilidade e não sentiu esse peso. Sabe o que acontece? Boa tarde a todos. Asmar, imagina um clássico que tem um século de tradição, com um dos integrantes, um dos componentes, ganhando o jogo aos 89 minutos e 55 segundos do segundo tempo. Pronto. Na casa do dono, na casa do São Paulo, por exemplo. Né? Torcida única. E aí tem a virada. Então parece que é enredo, né? Me disse hoje às 10h30 da manhã o Mauro. Vanderlei, não parece assim enredo cinematográfico? Parece. E outra coisa, esse time do Palmeiras está aproveitando como se tivesse num show da Broadway. É o que você gosta. Eu sei disso, Osmar. Porque todos que aparecem no palco lá brilham. Desde o protagonista principal e os outros. Esses caras do Palmeiras estão aproveitando isso, em cima do que você falou. Todo mundo que entra não decepciona. Pô, isso é uma maravilha, né? Eu imagino o que o Abel Ferreira fala para os caras. Não tem muito segredo aí. Certo? Todas essas marcas que foram ditas aqui, é claro que os caras sabem. E o Abel também falou, nós somos primeiro em cruzamento, primeiro em gols, primeiro não sei o quê, só temos coisa boa. Primeiro em tudo. Palmeiras hoje é primeiro em tudo. Pronto. Então, isso ele fala. Mas como ele é um treinador, eu imagino, os outros também fazem isso, mas eu acho que ele talvez tenha mais talento para buscar. Ele fala, mas eu encontrei alguns defeitos. Em cima dessa perfeição toda que está sendo destacada, eu encontrei alguns defeitos. E vende isso para os caras. Olha, veja em que patamar vocês chegaram.
Tá tudo dando certo, vitórias importantes, estamos ganhando em cima da hora, crescendo no final da partida. Quando muita gente pensa que a gente vai perder, a gente continua quebrando marcas. Esse Palmeiras tem quebrado marcas pequenas e mais relevantes nessa caminhada sob o comando do Abel Ferreira. Então, eu acho que ele deve falar isso para os caras. Foi dito aqui, poxa vida, no fim do jogo, o time partindo para cima, confiança, o Bruno usou essa palavra aqui, eles têm um estoque de confiança que veio sendo alimentado nos últimos tempos. A cada vez que acontece um resultado como esse, quando pega um Nogueirinha e goleia, isso não é muito destaque. Mas quando pega um adversário com história ou um pouco mais poderoso e ganha, então isso vai acumulando confiança. Ontem tomou de 1-0, o jogo estava quase acabando, os caras viraram o jogo. Imagine isso no vestiário depois. Imagine, não deu título, não deu nada, mas imagine isso. Lembrando que o Palmeiras no final de semana visita o Avaí, né? E aquele que respira na nuca do Palmeiras, o Corinthians, joga contra o Santos no sábado. Então o Palmeiras está numa fase impecável. O torcedor não dorme, curte, o que faz muito bem. E Vamp, você já esteve ali, e aí eu vou até te chamar para falar sobre essa situação, porque para mim, uma coisa muito importante, não só do Abel Ferreira, mas dos jogadores do Palmeiras, é que eles acabam com essa palhaçada desse discurso de acomodação. Ah, jogador ganhou tudo, o cara começa a largar, não tem tanta motivação. Ah, treinador ganhou tudo, ele tem que sair por cima, cansei de escutar isso. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, quando o Cuca saiu do Atlético Mineiro, o Abel Ferreira cala a boca de todo mundo. Porque ele continua no Palmeiras e ele segue ganhando, ele segue mostrando o resultado. Ou seja, foi corajoso. Não vou sair porque estou em alta. Eu acho que eu posso continuar em alta. E os jogadores do Palmeiras, olha o que esses caras correm o jogo inteiro. Sim. Eles já são bicampeões de Libertadores, campeões de Copa do Brasil, Paulista, Recopa Sul-Americana e sabem que eles podem mais. Não é uma lição para outros clubes? Isso é um exemplo a ser seguido, assim, para os outros clubes que nem você falou, né? Você pega primeiro diretoria do Palmeiras, não é de oba-oba, né? Isso vem desde a Leila, com o Galhardo e o Paulo Nobre. Não tem oba-oba, né? Você pega os atletas do Palmeiras, tudo muito centrado. Você pega ali o goleiro de seleção brasileira, o Marcos Rocha, você tem o Gustavo Gomes, o Scarpa, ontem que você falou, ô menino, quem tava fugindo um pouco, quando tava fugindo, o Abel já dava no meio. Que foi os porquinhos, né, na época, né? Isso. Tanto é que o Padre de Paulo até foi embora. Então você não vê isso no Palmeiras assim. Até antes do Abel, o Roger Guedes mesmo, quando tava, foi enquadrado pelo Felipe Melo, pelos jogadores. Então, isso conta muito. E a instituição e a torcida, né? Essa fome de sede de... Que nem o Nilson fala, às vezes, quando a gente tá aqui no jogo, narrando, são gulosos. São guloso. Títulos, vai buscando. É isso que a carreira propõe. Olha a postura do Dudu, do Rafael Veiga, do Zé Rafael, do Scarpa, dos principais jogadores, dos líderes. Postura de todo mundo sem oba-oba. Sem oba-oba e sem panela. Mas então, por isso que eu falo. Porque a gente cansa de falar, o time já ganhou tudo. Perderam a motivação. Olha o Gustavo Gomes, Mauro, depois do jogo de ontem. Parece cada vez mais motivação. Eu vi a postagem do Palmeiras. Do Palmeiras. O Gustavo Gomes, ele foi em cada jogador cumprimentar. Foi. Acabou o jogo, aliás, eu tirei uma foto lá da cabine da Jovem Pan, não pela cabine, mas meu celular não dá pra pegar. Acabou o jogo, os jogadores comemoraram realmente como se fosse uma classificação, como se tivesse passado pela Copa do Brasil, e como de fato foi um grande jogo, se fosse o contrário seria igual. Você veja o peso do jogo. Exato. A celebração do segundo gol do Palmeiras lembra muito a celebração do terceiro gol contra o Atlético Goianiense, e olha a diferença nos jogos, né? E de novo aquela coisa que eu tenho falado muito pros palmeirenses, extasiados, claro, falei, gente, curta um momento, né? Até porque nós palmeirenses, como todos os torcedores, uns mais, outros menos, a gente sofreu pra caramba. E sobretudo contra o São Paulo e ainda mais no Morumbi. Então tem que curtir o momento. A celebração do segundo gol é a celebração do gol de título mesmo. O pessoal sai quebrando tudo e é legal que assim seja, que você curta mesmo. Não são só os 3 pontos. Não, é muito mais, é história. Maravilhoso mesmo. É clássico. Claro, e esse tem um tempero todo especial, porque o Palmeiras está liderando, já tem gente que está entregando a força. Eu não ia falar esse programa de informação, tem gente que já comprou a faixa. Não! Isso é... Quinta tem Copa do Brasil, clássico. Tudo bem.
bem, ok. Mas veja que não são só os 3 pontos. Quer dizer, e arquirrival, o São Paulo, dentro de casa, quer dizer, e eles fazem esse tipo de comemoração. Né? Tudo bem, tem um componente até Corinthians aí. Porque sabe que o Corinthians está respirando na nuca. O Corinthians está torcendo pelo São Paulo, óbvio, claro, contra o Palmeiras, se você colocar na tudo verdade. na balança, você tem muitos argumentos para falar porque da comemoração. Mas é a maneira como foi a vitória. Poderia não ter acontecido. Poderia não ter acontecido. Mas aconteceu. Quando os astros conspiram a favor numa fase de um time de futebol, é isso que já foi dito aqui. Tem que curtir, tem que aproveitar. Você não sabe quanto tempo vai durar. Não mesmo. Pode durar 2 anos, 3 anos, pode acabar daqui 6 meses. Tá a gente não durando sabe. mais do Ninguém que tem a imaginava. bola de cristal. Mas parece que vai demorar muito tempo, Do hein? jeito que tá, Do sim. jeito que esse Palmeiras isso tá, aí. parece que essa hegemonia falar. pode durar um bom O tempo. resultado foi bom pro Corinthians, pô. Eu não acho que foi ruim pro Corinthians, não. Como foi bom pro Corinthians? Que isso, Vamp? Não, você tem até o final do É porque programa você pra não tentar pensa em explicar. título. Hã? Você não pensa em título, é porque você tá pensando Não, na briga não. pela Libertadores. Chega mais um no cangote. Sabe quantos tem com 21? No cangote do Corinthians? Tem uns 3 ou 4. Ah, mas aí você acha não, que o mas- Corinthians não tem que pensar no título, não tem que brigar ali com o princípio, Palmeiras? não é apontado como um dos favoritos. Então, a gente sabe, você falou assim, a quinta. Se você perguntar hoje pro jogo, termina o campeonato agora, foi ruim? O Corinthians termina essa agora. Tá melhor Palmeiras do que campeão. encomenda. E o excelente. Palmeiras A campeão. fotografia do momento é melhor do que encomenda. Então, eu tava mas vendo é o jogo, Corinthians. Pensa ontem, mais. lá na Vila Maria, numa quadra de futebol society lá, na quadra do Heleno. Pô, um monte de corintiano, tudo torcendo pelo empate, mas quando deu o Palmeiras, os caras falaram, é menos um que vem colar no cangote. O Corinthians abriu pontos do São Paulo. Isso é, mas eu acho que dá pra tentar ainda, até porque é o Não, Corinthians. falta muita coisa. Não Não, quer- claro. Olhando o retrovisor, o Corinthians agora fica a 7 pontos. Não, talvez 7 do lá São na Paulo. frente, ok. Nesse momento eu diria que não, mas talvez lá na frente essa linha de raciocínio não é absurda. É assim, eu acho muito difícil o Corinthians disputar o título com o Palmeiras. todo mundo sabe, Eu né? acho que assim, Do jeito que tá jogando. eu acho que se eu fosse um assim, palmeirense fazendo conta, olhando a tabela, eu ia ficar olhando Atlético Mineiro. Abrir desse esse. aqui. Se eu conseguir O Flamengo abrir. já foi. O Flamengo já Flamengo foi. 13 O Flamengo pontos tá já muito foi. difícil. Não, e do jeito que Se eu não está conseguir o Flamengo, né? calcular Atlético, hoje é 7. Se eu abrir 10, 12 deles, o título tá muito na mão do Palmeiras. Assim, mas é mesmo. O meu cálculo seria visando o Atlético. Claro, aí eu não sou técnico do Palmeiras, não sou do Palmeiras. Claro que o Mas eles pessoal do estão Palmeiras visando. também vê o Corinthians, respeita. Essas mas- comemoração, professor, essas comemoração. 7 pontos. Essas 7 comemoração, pontos dá você pra acha tirar. Dá, você acha que ainda o Gustavo Gomes ali, quando comemora, os caras não comemoram? Não são ninguém, são trouxas. Os caras falando assim, ó. Opa! 13 e 7, mantivemos 7 do Atlético. É isso. Claro. Porque tá Não, na mas 4. vocês acham que o Palmeiras ele nem pensa no Corinthians? Você acha Claro que que eles colocam pensa, Atlético pensa. Mineiro e Flamengo Óbvio ali em que primeiro? pensa. Não, pensa. Não, é um rival, mas sabe. Mas é rival. A gente chegou, todos nós acompanhamos aqui. O Corinthians é o principal rival do Palmeiras na história? É. É o principal rival agora na competição? Não. Porque tem não, eu dois diria times que melhores. Ele está agora. No pragmático, sem emoção, isso que é rival. Se eu sou Palmeiras, eu trabalho pro Palmeiras, joga Corinthians e Galo, a próxima rodada eu torço pro Corinthians ganhar. No pragmático. Mas é. Sem pensar na rivalidade. Olha, e não é um assim, absurdo eu torço pro mesmo, Corinthians sim. ganhar. Você tem que pensar no campeonato jogo a jogo. O que o Vampeta está falando no momento pode parecer ou historicamente absurdo, mas tem uma certa lógica no pô. pragmatismo. Todo técnico tem Mas lá uma pra contagem secreta, que a gente desconhece. Secreta. Verdade. Só ele e o cara mais parceiro dele lá no Palmeiras é qual é o nome João Martins. João Martins. Imagino, né? Mas não foge de alguma coisa que pode encaixar. Que é o seguinte, uma página secreta lá, vou jogar contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Vou contar, antes da bola rolar, né? E antes do campeonato começar. Vou contar um ponto. Perder não Isso, vou contar nunca. Porque eu tenho um time forte, mas Mas às vezes você pode não contar, mas você meio que. Se perder, ok. Tá, Se faz voar, parte. Mas na tua contagem secreta, você conta um pontinho lá e põe um asterisco que pode ser uma derrota que a gente não queria. Pronto, é isso. Tá certo, Bruno? Sim. Nessa análise do jogo de ontem, naquele papel secreto do professor, vizinho, rivalidade, um monte de coisa, tá, São Paulo fora de casa, tal, ele deve ter, imagino, deve ter colocado um ponto conquistado e um asterisquinho. Sim. Certo? Aí ganha de virada. Tá no lucro, né? Sim. E é Não, o Palmeiras. Quem joga no Atlético Mineiro, ontem o jogo estava 0 São Paulo. Quem joga no Atlético falou, ó, vai cair para 4. Temos ele aqui Sim. no jogo de volta. Vamos ver se eles tropeçam contra alguém, porque quem joga lá conta que pode chegar lá e ganhar. Não, o Atlético com certeza torceu pro São Paulo ontem. Não, isso eu tô falando, porque ele caia sabe pra que quatro, não. a briga dele é pelo Cair título. para 4, que ao mesmo tempo, quem joga lá e tem a confiança, vai dizer, a gente pode deixar essa parada em 1. Ou torcer pro Palmeiras tropeçar algum aí,
para ver. Você tem que contar esses 3 pontos de volta. A gente fala dessa maturidade, né, do Palmeiras. Olha os números do Palmeiras, os gerais, né? A gente falou da invencibilidade. Na temporada são 41 jogos, 30 vitórias, 8 empates e só 3 derrotas. 87 gols marcados e 27 gols sofridos. 79,7% de aproveitamento. E pra mim o mais impressionante é esse, é fora de casa. Porque jogo fora de casa a gente sabe das dificuldades, tanto em Libertadores quanto Brasileiro. E aí o Palmeiras tem 18 jogos, 11 vitórias, 6 empates e só 1 derrota em jogos fora de casa. Então, realmente, é um time muito maduro, muito forte mentalmente